A paz, meus irmãos! Hoje, dia 24 da nossa leitura bíblica anual, Jó capítulo 11 e capítulo 12. Nosso tema, a sabedoria de Deus acima das acusações humanas. Que Deus nos dê graça, que sejamos edificados nesta leitura. Primeira fala de Zofar. Por acaso, tem razão o falador? Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem respostas? Por acaso, tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos olhos de Deus, mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade, mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Se você dispuser o coração a estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos. E só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Resposta de Jó. Eu também tenho entendimento. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, e nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia, o justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro há desprezo pela desgraça, e empurrarão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão, mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhes contarão. Ou fale contra a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria,
A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela a coisa profunda e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Vamos às leituras complementares. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3 e 7. Diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. A pessoa que é sábia aos seus próprios olhos está fadada, irmãos, à estagnação, porque não tem como aprender alguma coisa. E nem de Deus e nem de ninguém, porque ela é sábia aos seus próprios olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem guiou o Espírito do Senhor? Isaías 40, versículo 13 ao 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? O nosso Deus, Ele é o conselheiro. Ele não precisa de ninguém, meus irmãos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Quão insondáveis são os caminhos de Deus. Diz assim, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Não há como compreender Deus, não há como entender Deus. Se nós pudéssemos entender Deus e compreender Deus, então Deus seria menor do que nós. Não há como compreendê-lo, Ele é maior em tudo. E todas as coisas que existem e subsistem é somente por Ele. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha um dia de vitória, um dia de bênção, juntamente com a sua família, os seus negócios, e que o nome do Senhor seja engrandecido na tua vida. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos. Eu te peço que coloque nos comentários aquilo que tocou o teu coração, como você está se sentindo com a nossa leitura bíblica. Quero ler o resumo do dia 24. Zofar acusa Jó com dureza, sugerindo que ele merece até mais do que sofre. Jó responde exaltando a soberania e a sabedoria de Deus, mostrando que nenhum conhecimento humano pode explicar plenamente seus caminhos. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a grandeza do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus.